Olá, caros alunos, bom dia. Vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Então, a gente vimos na aula anterior, né, a questão do espírito iluminista, né? Como foi, né, o surgimento, alguns personagens importantes desse movimento iluminista que surgiram e preocupado com a sociedade daquele momento, eles começaram a investigar, ou seja, idealizar suas ideias e a partir daí libertando a sociedade da sua ignorância. E a partir desse momento, com a sociedade um pouco mais culta com o seu intelecto, eles começaram a buscar a democracia, que foi isso que foi o movimento iluminista. Entre vários personagens que surgiram nesse movimento, a gente vai falar um pouco sobre esse grande filósofo, né? Personagem muito importante da história também, que é Immanuel Kant, né? E ele fazendo uma crítica, né, a essa razão. A gente vai entender por que, né, Immanuel Kant fazendo essa crítica a esse tipo de raciocínio, né? Ou seja, desse conhecimento que está se desenvolvendo naquele momento. Então, o filósofo alemão Immanuel Kant, 1724 a 1804, ele buscou compreender as condições que permitem conhecer a sua própria realidade. A partir daí, esse filósofo ele concluiu o seguinte, que não conhecemos as coisas como elas são, mas apenas como elas aparecem para nós em nossa mente. Isto é, conhecemos as coisas como fenômenos. Esses fenômenos que o próprio filósofo fala é o seguinte, uma representação das ideias, uma representação da forma que a gente entender, e a partir daí, essa representação vem em várias imagens, visualização e vamos reportar elas para poder identificar esses fenômenos. Desse motivo, ele diz o seguinte: quando observamos uma coisa, não apenas recebemos impressões de maneira passiva, mas nós atuamos sobre elas, essas impressões, criando fenômenos, que a partir dessas representações, como acabei de falar. Então, nossa mente é cheio de mecanismo, de conhecimento, e esse pensamento vai representar aquilo que nós estamos realmente pensando. Dentro disso aí, ele foi mais profundo. Ele diz o seguinte: como a nossa capacidade de conhecer e criar esses fenômenos, vamos o que? Pela sensibilidade, que é uma parte da nossa cognição, do nosso sentido, né, que vai nos levar a essa maneira, né, como recebemos essas sensações, e a partir daí, pelo nosso intelecto ou entendimento, essa maneira como passamos a essas sensações recebidas. Então, a partir desse momento, a gente vai começar a entender como esse filósofo Immanuel Kant começou a reportar, né, essa questão do nosso raciocínio. Né? Por isso que ele diz que ele é uma crítica à razão por conta disso. Ele está criticando a forma de ser colocada esse ponto de partida, né, que seria o raciocínio. Então, o que seria essa sensibilidade de acordo com o filósofo? O espaço e tempo são condições da sensibilidade, a partir daí considerados os requisitos para que haja fenômenos ou representações. A mente humana, ao receber a matéria da sensação, ele vai o quê? Vai se organizar as expressões sensíveis, espacial, temporalmente, que é um temporal. A gente vai entender as formas como elas estão sendo colocadas. Esse espaço e tempo são intuições, e essa intuição são os modos de receber essas impressões sensíveis. A partir desse momento, esse espaço e o tempo são condições a priori, porque tem uma certa condição, um certo momento, certo tempo, para que qualquer experiência sensível possa ser entendida. Da mesma forma que não é possível ouvir ou enxergar seus órgãos do sentido, que são responsáveis pelas essas sensações, não é possível também que exista uma representação sensível na consciência sem que ela seja espacial ou temporalmente delimitada. Então, a sensibilidade para esse filósofo seria isso, espaço e tempo, que dá as condições a respeito desses fenômenos, dessas representações que a nossa mente humana que vai reportar e organizar essas impressões sensíveis, que ele chamou de temporal e espacial. Saindo dali, dessa sensibilidade,
né, Immanuel Kant diz que o intelecto do homem é o seguinte: não há conhecimento apenas com a recepção da sensibilidade. Para conhecer a matéria recebida pela sensibilidade é necessário pensá-lo. Exatamente. Vamos pensar daquela forma como vai ser. Então, a partir do momento que pensamos, vai chegar essa representação. Para pensar o material da sensibilidade, o que ele diz? Que o ser humano atua sobre as representações, ou seja, esses fenômenos, estabelecendo o quê? Uma relação entre eles. Por que relação entre eles? Por exemplo, eu vou pensar numa projeção numa casa, por exemplo. Então, eu estou pensando como vai ser minha casa. Então, para isso, é uma representação. E isso aí só vai ser realmente concretizar quando eu começar a colocar isso em prática. Por exemplo, a relação que estabelecemos a partir da matéria sensível e a de uma causa ou de um efeito. Então, vemos a função logo concluímos que há fogo. Não é isso? Por quê? Causa e efeito. Vamos uma fumaça, né? E essa fumaça, logo, a gente vai dizer logo que tem fogo. Por quê? É uma questão do sentido, uma representação. Eu não vi o fogo, mas eu vi a fumaça. Logo, nós vamos entender e vamos dizer que se há fumaça, há fogo. Então, é uma questão da sensibilidade dessa representação que chega na nossa mente, que é uma questão do intelecto. Estabelecemos também essa relação entre o fenômeno por meio de conceito, ou seja, ou também de categorias do entendimento. O que seria isso? Sem acessibilidade, não pode ser captado ou sensivelmente se um conceito ou a categoria dos entendimentos nada pode ser pensado. Como acabei de falar a respeito do exemplo da fumaça. Se eu não tiver o entendimento que aquilo ali que haja porque teve fumaça, e com certeza se tem fumaça, tem fogo, é o entendimento do meu raciocínio, que logo vou chegar nessa conclusão. Então, a partir daí, o filósofo Immanuel Kant ele diz que o conceito e a categoria do entendimento seria esse do intelecto do homem, que vai projetar, ou seja, vai chegar numa conclusão e vai afirmar que aquilo ali realmente vai ter um ponto de partida. E a acessibilidade para ele é uma questão que capturar, né, sensivelmente esses conceitos ou categoria que vai chegar nesse entendimento mais provável. A partir daí também conhecemos ele como essa revolução copernicana de Kant. Por que copernicana de Kant? A invenção da relação entre o sujeito e o objeto é realizada por Kant. A gente vai entender por que ele diz isso. Antes de Kant, então, do Immanuel Kant, é o seguinte: o sujeito, no caso, no ato de conhecer, receber de maneira passiva as impressões sensíveis das coisas ou dos objetos que existem fora dele. Então, a conclusão seria o seguinte dessa parte, que como se a pessoa captasse passivamente essas impressões vindas que ele externo, como verde de uma árvore, o frio de uma pedra de gelo ou áspera de uma realmente de uma superfície, né? A partir daí, isso é uma versão como seria o sujeito identificar esse objeto. Depois do Kant tem o seguinte: o sujeito que conhece não recebe apenas os dados sensíveis do exterior, mas ele é ativo. Por que ele é ativo? Ele vai conformar as impressões sensíveis, ou seja, dar forma e ordem ativamente, por conta do seu intelecto, do seu conhecimento. Então, a partir daí, essas impressões que tem que se adaptar a essas estruturas humanas de conhecimento, que ele chamou de sensibilidade e intelecto, que já exige essas condições de conhecimento a priori, que ele me falou, para qualquer experiência sensível, e tais estruturas a priori da sensibilidade e do entendimento são universais. Nesse ponto de partida, ele diz também o seguinte, que assim como Copérnico revolucionou a teoria cosmológica e afirmando que o Sol é o centro do universo, Kant trouxe o sujeito para o centro do processo do conhecimento. Por quê? Se o sujeito é dotado desse conhecimento, desse intelecto, dessa sensibilidade, logo esse sujeito vai fazer o quê? Ele que vai provar ou vai desenvolver cientificamente ou a questão da tecnologia, tal, as formas que vai ser projetada, ou seja, o homem
Ele é dotado de conhecimento e ele que inventa, ele que destrói e ele que reforma. A partir do momento, esse homem ele vai ser ativo por isso, diferente do antes da concepção do Kant, que a gente vimos, né? Que o sujeito é um sujeito no ato de conhecer e receber a maneira passiva, é um sujeito que só recebe. E depois da teoria da crítica da razão do Kant, ele diz que esse sujeito já virou do passivo para o ativo, que é o momento que ele vai desenvolver, né, essa sensibilidade, esse intelecto, né, dando a priori a qualquer experiência sensível, né, e dando entendimento sobre tais formas de conhecer as coisas. Então, tudo isso, Immanuel Kant ele levou essa crítica ao conhecimento. Então, esse grande filósofo, ele não só faz parte da filosofia em si, mas também ele foi uma representação total da história desse grande movimento iluminista. Ele fez, né, o desenvolvimento do intelecto, buscando que o homem pudesse desenvolver as suas próprias cognições, sua própria jeito de ver as coisas. Por isso que a sociedade mudou a sua mentalidade por conta disso. Então ele fez esse processo naquele desenvolvimento naquela sociedade. Então, para ele, cada coisa tem o seu valor e o ser humano, porém, tem dignidade. Immanuel Kant, esse grande filósofo. Fique com Deus, até a próxima. Fica com essa grande palavra em Libras, o início.